Salve, salve, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui reagir a mais um conteúdo, mais um cortezinho que eu separei pra vocês do canal SBT Rio Esportes. Já vou deixando aos créditos, pessoal, créditos totais ao canal SBT Rio, que a gente sempre vai buscar as melhores notícias e informações do Vascão. E ontem foi dia de jogo e o Vasco conseguiu avançar de fase. Vascão tomou água santa. Que é isso, pessoal? Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem, pessoal, essa matéria. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande e Fernanda regaçam no análise. E, pessoal, vou pedindo para você que se inscreva no canal, acione suas notificações, dê aquela moralzinha naquele joinha, naquele like aí e vamos bater uma meta de 1000 likes, pessoal. Meta inicial, 1000 likes, pessoal, que nos ajuda muito, valeu? Deixa nos comentários também o que vocês acharam da atuação do Vasco ontem. Vou soltar o vídeo agora para vocês acompanharem essa matéria que eu separei para vocês. Depois ele ficou lá, depois ele não fez live e hoje ele tá na aguinha. Essa água é o quê, ô Lucas Pedrosa? É água santa, Fernanda. Toma, Verinha, pra você um Muito pouquinho. bem, Toma um Vene. pouquinho de água santa. Ó, porque você ficou secando o Vasco tá rindo ontem. de quê? Você Ficou secou bem. o Vasco Você até tá tarde. rindo de quê, Você cara? secou o Vasco até Não é pra tarde. rir de nada. Não Isso, Vene adianta. classificou, Em gente. outras rir de quê, épocas, cara? estaríamos eliminados. Mas o Vasco passou o barco de novo. Vamos ver o que aconteceu nesse Calma aí, jogo? Pedrosa. Na volta a gente passa limpo. Tem até negócio de brigaiada, né? Tem. Cadê? Passa Deve estar aí. brigando até agora. São Januário vive novos tempos. Agora, a torcida chega mais confiante. Faz festa antes do jogo, apostando na vitória. Nem o histórico de eliminações precoces na Copa do Brasil preocupava os vascaínos. Nessa época, meu goleiro era Diogo Silva, era Miranda na zaga. Hoje, irmão, é tudo diferente, não tem como. O título da Copa do Brasil, que levaria o clube de volta à Libertadores, é um sonho possível para eles. Agora tudo é possível, né? Com o Ramon, o time todo encaixado, a gente vai sempre buscar o título em qualquer competição, é sempre possível. É um sonho que não é impossível, nada é fácil no futebol. Futebol não tem lógica, né? Mas o Ramon é o cara tipo da lógica, ele tira coelho da cartola onde ninguém imagina. No início, o Vasco até justificou o otimismo da torcida. Logo aos 3 minutos, Payet dominou, já tirando o adversário da marcação e bateu. Galdames aproveitou o rebote para colocar o time na frente do Água Santa. Um gol relâmpago, como aconteceu no jogo anterior. O Água Santa poderia ter empatado logo em seguida, mas Júnior Todinho perdeu uma chance cara a cara com Léo Jardim. O Vasco foi em busca do segundo e não demorou para aumentar a vantagem. Paulo Henrique cruzou e Verrete fez como manda o manual do centroavante. 2-0 em 15 minutos. O Água Santa voltou a ameaçar nesse ataque em que o Léo Jardim precisou fazer 2 boas defesas para evitar o gol do time paulista. O Vasco relaxou e nessa cabeçada o Léo Jardim viu a bola bater no travessão. A resposta vascaína veio com Adson tocando para Galdames, que teve o chute desviado. Logo depois, Neilton recebeu livre no meio da defesa e diminuiu para o Água Santa, mudando o clima em São Januário. Fue un partido que dominamos, el segundo gol creo que hacemos, no lo sé, 50, 51 pases antes de hacer el gol, entonces era un partido que estaba controlado, siento yo que quizás después del 2-1 entramos un poco abatidos al vestuario. O time paulista veio para cima no segundo tempo e Léo Jardim tinha que se desdobrar para evitar o empate. Júnior Todinho cabeceou no canto e o goleiro pegou outra bola difícil. Até que o zagueiro Robles subiu bem e conseguiu marcar o segundo do Água Santa, deixando o ambiente tenso no estádio. O Vasco tentou reagir com David, que bateu forte, mesmo sem muito ângulo. Payet recebeu o lançamento longo, encarou a marcação e quase fez um belo gol em jogada individual. O que os vascaínos não esperavam era a virada do Água Santa. No contra-ataque, Luan Dias bateu com categoria na saída do Léo Jardim. O time paulista ficava na frente aos 42 minutos. Quando a eliminação parecia próxima, aos 47, Payet levantou para o Piton deixar tudo igual de novo.
3-3 e alívio em São Januário. O gol deu início a uma confusão generalizada entre os bancos das duas equipes. Um empurra-empurra que terminou com João Vitor e Neilton expulsos. O jogo foi para os pênaltis e Payet abriu as cobranças, marcando com categoria. Robles foi lá e viu Léo Jardim fazer a defesa. Piton aumentou a vantagem vascaína. Alex Silva cobrou no alto e diminuiu. Esforza bateu e a bola passou embaixo do goleiro. Quando Bruno Mezenga acertou a trave, o Vasco ficou a um gol da classificação. Coube ao Verrete a última cobrança para fazer São Januário explodir de alegria. Não foi exatamente como a torcida esperava. Teve mais sofrimento que o previsto. Só que o mais importante para os vascaínos é que o time espantou a zebra e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Acho que fizemos os primeiros 45 minutos melhores de que a gente está acá em Vasco. El segundo tiempo no gostei de nada, mas hay que seguir melhorando y tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. En otro momento esto se podía conmemorar, pero a gente no gosta de ganar así, porque hicimos mucho para ganar de otra forma, entonces eso es lo que te deja un poco chateado. Enquanto Galdames atendia a imprensa, uma correria interrompeu a entrevista. Medel foi provocado ao sair e houve nova confusão no estacionamento do estádio. Melhor a gente ficar com a imagem do Léo Jardim e do Payet sendo aplaudidos. Os heróis vascaínos em uma noite que teve de tudo em São Januário. Vamos todos cantar de cor. Pedrosa. Vai uma aguinha aí? Não tem Ele nada ganhou. pra rir, cara. Ele ganhou, é. Não, olha só. Beleza, comemora lá no momento, mas, pô, já passaram algumas horas. Agora é momento de revolta. Não, calma aí. É momento revolta? de Não é cobrança. assim. Não, Pô, não. você... Cobrança sim. Gente, Revolta não. Pedrozinha, Tem nada de revolta. eu sei que você pensa ao contrário. Cobrança Já vou sim. levantar a bola. Ah. Não dá pra normalizar, pelo terceiro ano consecutivo, na segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco ir pra uma penalidade máxima. Ah, mas Copa do Brasil é difícil, eu sei, uma competição totalmente difícil. Vou levantar a bola aqui pra você. Mas não dá pra achar isso normal. Não. Olha só, a postura do treinador Ramon Dias, na minha opinião, assim que acaba o jogo, é a melhor postura possível. O que ele fez? Ele pega o paletó, a gente pôde ver lá na transmissão, ele pega o paletó e vai pro vestiário. Sabe por quê? Vai comemorar o quê? O Vasco não fez mais do que obrigação. Gente, com todo respeito ao Água Santa, é um time comum no cenário do futebol brasileiro. Um time organizado. O Neilton não fazia gol desde o dia 25 de fevereiro do ano passado, gente. E foi fazer gol no Vasco. Eu acho que não dá para normalizar. Eu sei que o Pedrosa vai falar sobre a atuação no Vasco e depois eu volto a falar, mas não dá para ficar feliz. Lucas Pedrosa. Concorda comigo ou não? Deixa eu falar. Fala, Fernando Maia. Concorda ou não concorda? Eu quero saber uma coisa. Eu tava assistindo ao Vasco e botei no grupo. Vou acertar o placar. 4-0 eu disse ontem aqui. É verdade. O Vasco estava amassando o Água Santa, que não estava vendo a cor da bola. E eu tava com pressão e ele, olha como o Payet joga. O Vasco agora é outra coisa. Esse Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Meu Deus, que Vasco maravilhoso. É uma toqueira de bola. No segundo gol ele aplaudiu e falou, olha, você não viu o toque de bola antes da bola entrar? Aí eu concordando. Sim. Do Neida. O que aconteceu, Pedrosa? Desandou o caldo ou o Água Santa mostrou o que é a Copa do Brasil? Vamos lá. Eu acho que tem duas análises aí e uma delas eu concordo plenamente com o Venê. Qual delas? Aqui não pode acontecer esse tipo de coisa. Perfeito. O que aconteceu no segundo tempo foi um apagão bizarro. Agora, a primeira análise é a seguinte.
A forma como foi o jogo, uma competição como é a Copa do Brasil, o trauma que o torcedor do Vascaíno teve desde o ano passado. Se você for lembrar, por exemplo, em 2011, o Vasco passou sufoco contra o ABC, o Vasco passou sufoco contra o Atlético Paranaense. Então a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. E outra coisa que eu falei também é sobre essa questão da atenção do Vasco contra times de menor expressão. O time sofre apagões direto. Então a comemoração no momento, para mim, é completamente válida. Você passou numa fase da Copa do Brasil da forma que foi, mesmo tomando susto, nos pênaltis, o que mostra também que esse time tem um mental forte, porque toma o terceiro gol e consegue empatar o jogo e ainda ganhar nos pênaltis. Se fosse em outros momentos, o Vasco com certeza estaria eliminado, teria confusão em São Januário, teria briga, o time estaria nas cordas. E nesse momento aí, eu concordo plenamente com o Vene. Os 40 minutos primeiros do Vasco foram perfeitos praticamente. O Vasco jogou uma bola que a gente já não via há muito tempo. Mesmo esse time do Ramon Dias foi o melhor, inclusive eu ouvi isso da comissão técnica, os primeiros 40 minutos foi os melhores primeiros 40 minutos que o Vasco teve com bola na temporada. E isso tem que ser destacado. O Vasco fez um gol onde ele trocou quase 2 minutos de passe. E o segundo tempo foi o pior? Aí eu vou chegar. O segundo tempo do Vasco foi o pior, Fernanda. Porque a pane no sistema defensivo, ela começou desde o primeiro. O Medel jogou muito mal ontem. O Zé Gabriel fez uma partida horrorosa. O Lucas Piton dormiu na parte defensiva. O Léo também foi outro que errou demais em vários momentos, tanto na transição ofensiva da construção no espaço, quanto na parte defensiva. O João Vitor, e eu falei aqui, o João Vitor é um cara que é muito bom zagueiro, mas ele tem momentos de desatenção que irritam muitas vezes a comissão técnica e a torcida também. Então foi um Vasco completamente irreconhecível. O Água Santa vira o jogo com todos os méritos possíveis. Só que depois o Vasco consegue se recuperar. O Payet no segundo tempo caiu muito de rendimento, inclusive perde um gol de cara, erra no passe do terceiro gol também do Água Santa, numa movimentação que também foi errada do David. Depois ele consegue assistência e o Vasco vence nos pênaltis. Então o que eu vou resumir disso aqui? O Vasco precisa melhorar e muito no aspecto da atenção desse time. Porque contra times menores parece que o time para de jogar, sofre apagões. E sim, se fosse eliminado da forma que foi ontem, seria uma vergonha. Tomar uma virada dentro de São Januário, depois de fazer 2-0, é uma vergonha. Foi uma completa catástrofe do que aconteceu ali. Só que aí entrou um cara que pra mim é um personagem que é um monstro, que a gente não pode deixar de normalizar, de falar e não normalizar o que o Léo Jardim faz. Ele é um absurdo de goleiro. O Léo Jardim hoje, com certeza, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil e salvou o Vasco na classificação. Parabéns ao Léo Jardim. É o meu único parabéns em relação a ontem. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Que aconteceu isso aqui no programa de ontem. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Cadê? Isso foi ontem. Cadê? Vai pra pênalti, tá? Mas se tiver um pênalti pro Léo Jardim pegar, ele é bom pegador de pênalti. Ele é bom pegador, bom pegador. Aí ele poderia fazer uma coisa, Vene, que nunca goleiro fez. Pegou o pênalti, ó. Bola! Maneiro, né? Eu não desejei isso pro Léo Jardim, mas aconteceu, Vene Casagrande. Faz parte. E foi exatamente o que a gente imaginava se isso acontecesse. Ele pegou o pênalti, foi muito bem na batida e durante o segundo tempo salvou o Vasco várias vezes. E eu concordo plenamente com o Pedrosa. A gente está chegando a normalizar as atuações do Léo Jardim. A gente não pode normalizar, tem que sempre destacar. Porque, assim, a diferença que ele vem fazendo na equipe vascaína não é de agora, é desde a temporada passada. Muita gente fala do Payet, com todos os méritos possíveis, mas, para mim, o jogador mais importante na temporada passada para o Vasco ter continuado na Série A foi o Léo Jardim, ao lado até mesmo do Lucas Piton. As atuações do Léo Jardim são sensacionais, um dos melhores goleiros atualmente do futebol brasileiro, e eu tenho uma crítica em relação ao outro jogador, ao João Vitor. O zagueiro que caiu na pressão do Neilton. Ele não pode cair nessa pressão. Concordo. Com todo respeito, o Neilton fez gol, foi lá comemorar no banco de reservas do Vasco. Beleza, deixa ele pra lá, cara. Por que o João Vitor, quando sai o gol do Vasco, ele tem que ir lá e, entre aspas, sacanear o Neilton? Caiu totalmente na pressão do adversário. Era isso que o Neilton queria, era isso que o Água Santa queria. E o Água Santa é o franco atirador, É né? isso, é exatamente tudo que o adversário quis, o João Vitor foi lá e fez. E o que aconteceu? Ele foi expulso e tá fora da próxima fase da Copa do Brasil, só prejudicando o Vasco. Ele é jogador de time grande, não dá para cair numa pressão como essa. E isso serve de exemplo para o que vai acontecer na semifinal do Campeonato Carioca. Que o Vasco chega como favorito, vai pegar um clube que não tem mais nada a perder. O Nova Iguaçu já fez sucesso no Campeonato Carioca. Vai cair na pressão de novo? Jogo esse, domingo, 6h30, aqui na tela do SBT. Vasco e Nova Iguaçu, na tela do SBT, essa é a transmissão exclusiva na TV aberta.
esse é o tipo de enredo que acontece muito nessa fase da Copa do Brasil e na Libertadores. Sim. E aí, para você jogar essas fases dessas competições, você tem que entrar, quando você joga num time de maior investimento, como é o Vasco da Gama, você tem que entrar pronto para esse tipo de coisa. É o que eu falei, eles são franco-atiradores. Eles precisavam passar de fase. O Água Santa já vem de temporadas boas, fez pressão com o Palmeiras. Então, assim, é um time que também não é um time bobo. Então, isso não ia passar em branco, né? O Lucas Pedrosa, vamos lá. Além de tudo isso, teve a confusão. Vou mostrar aqui para vocês a confusão. Mas antes eu queria, claro, destacar mais uma vez, antes da gente falar dessa confusão, rapidamente, o Lucas Piton. A gente fala tanto da qualidade dele, da regularidade dele, e além de ser muita qualidade e regularidade, ele é um cara muito frio, eu diria assim. A gente lembra contra o Botafogo, ele marca um gol em que ele decreta ali a vitória do Vasco da Gama, para não sofrer susto. Nesse jogo aí, ele faz um gol de empate aos 40 e Vlau. Ele pega a bola e marca o pênalti dele com muita categoria, Lucas Pedrosa. Joga muito. E garoto novo, né? Joga muito, 23 anos, só que aí tem um aspecto dele ter passado pelo Corinthians também, que é um clube grande. Então a pressão quando ele chega no Vasco da Gama, ela não é sentida. É um cara que está pronto para jogar em qualquer clube do futebol brasileiro e até no futebol europeu, porque o Lucas Piton é um cara realmente que vem jogando bola demais. Ele é um dos melhores laterais, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Como eu disse, até falha nesse terceiro gol, mas depois ele faz o gol e se redime. Porque ele joga demais, ele é frio, ele é técnico, ele tem consciência do que ele tem que fazer, taticamente, tecnicamente. Realmente é um cara que é um destaque. Que eu falei do Léo Jardim aqui, o parabéns pra ele é porque o Léo Jardim foi perfeito. O Lucas Piton teve essa falha. Mas se você for pegar o panorama geral, o Lucas Piton, na minha visão, jogando bola no Brasil, é o melhor. Agora vamos pra confusão. O que aconteceu? Ô, Lucas Pedrosa, você tava lá, né? Tava lá. Você olhou pra quem? Porque confusão tem isso, você Olhei tem que pro escolher, banco, né? aí depois eu olhei lá pra parte dos aquecimentos e aí a confusão já tava rolando. Obviamente, não tinha como eu saber quem tinha iniciado e quem não tinha iniciado, porque do estádio a gente não tem a possibilidade das câmeras de TV. Mas eu acho que tudo isso é muito lamentável. Eu entendo que é um destemperamento que acontece em jogos de mata-mata, principalmente, porque ali é vida ou morte, tanto pro Vasco quanto pro Água Santa, e eu digo isso no sentido do jogo mesmo, de passar na fase da Copa do Brasil. Mas eu acho que eu concordo muito com o Vene. O Vasco teria que se portar ali como time grande. Ele foi comemorar na nossa cara. Beleza, deixa ele comemorar. Segue o jogo. Quem tá atrás do placar era o Vasco. Tudo bem que até deu certo, porque o juiz deu 10 minutos de acréscimo, depois demorou mais um pouco. O Água Santa fez cera, bateu pra caramba, tomou cartão, mais de 7 cartões. Enfim, isso é normal, mas isso é jogo de Copa do Brasil. Eu vi uma galera ontem querendo comparar isso a meu Deus, que tragédia, meu Deus, um não sei o que. Não, gente, isso acontece no futebol, como se fosse o que tinha acontecido lá em outras brigas de Fortaleza, no esporte lá que aconteceu do Raniel e tal. Gente, nada a ver. O futebol é completamente normal esse tipo de coisa acontecer. Não é pra acontecer. Não é pra acontecer, mas é normal, infelizmente. E aqui, eu queria muito destacar que vocês olhassem agora, pra quem não vê, a gente conta. O Emiliano. Ele primeiro fica revoltadíssimo com os jogadores participando daquela confusão. Ele vai tirando um por um. Ele taca um, e taca o outro, e taca o outro, e vem, empurra, e tira, e vai, e tal. Quando ele percebe que voou um objeto do que veio da arquibancada, repara o que ele vai fazer agora. Ele vê que o objeto vem e tá tirando. Ele tirou o Michael, tirou todo mundo ali. Aí ele viu o objeto, ele começa, não, pra torcida, pedindo pro pessoal parar. E ele depois sai tipo, não acredito. Ou seja, ele discorda com tudo aí que estavam fazendo. E ele discorda, que eu digo assim, em relação ao que os jogadores do Vasco fizeram e em relação ao que a torcida do Vasco está fazendo. Ele sai exausto, tipo, meu Deus, na altura do campeonato, você tá sem bandoleira? Tem uma hora que ele empurra o João Vitor, que ele tipo assim, cara, o que você tá fazendo? Sai daqui. Porque o João Vitor, assim, exatamente. Vou resumir, na gíria do futebol, o João Vitor foi extremamente juvenil. Eu não ia falar essa palavra jamais. Susto. Lá no camarim eu falo essa palavra aí. Mas ele foi extremamente juvenil. Isso tudo aconteceu porque ele caiu na pressão do Neilton e foi lá comemorar no banco de reservas. Exatamente tudo que os jogadores da Água Santa queriam. Vamos colocar agora a confusão do Medel. Vale lembrar que o Vasco já... Não vou dizer que foi prejudicado, ele se prejudicou com aquela provocação contra o Santos,
Como é o nome do baixinho que subiu em cima da Soteldo. bola? E o Soteldo e o Medel é expulso. sim, é. Uma confusão. O Medel, naquele jogo ali, ele foi expulso sem culpa. Na verdade, Porque quem foi o Sebastião que fez a besteira confusão. de ir Mas lá. caiu na pilha. Caiu na pilha. Subiu na bola, deixa o cara. Deixa o cara, exato. Essa confusão já foi na zona mista, né, de São Aí o Januário, Neilton né? chegou a falar que ia na casa do Medel, que sabia onde ele morava, que não sei o quê. E o Medel só riu, né? Nessa hora aí, obviamente, o sangue ferve, ele foi pra cima do Neilton. Mas depois o Medel levou na boa. Eu conversei com o Medel também, não tem problema nenhum de falar isso aqui. Eu conversei com o Medel, ele falou, cara, ali é complicado porque a cabeça tá quente, mas depois o importante é que o Vasco passou. Muito bem, parabéns, Luca Pedrosa. Está na próxima fase da Copa do Brasil. Muito obrigado, Você tá rindo Fernanda. Eu Aos só trancos queria e entender por que barrancos. ele tá ali. Não, eu acho que, pô, assim, pra ser sincero, eu acho que lá no Se momento tivesse- tem que comemorar Se mesmo. tivesse sido eliminado, ó, toda a razão dele. Claro, Toda a eu razão. tô contigo. Eu tenho que comemorar aqui como se fosse um título? Não, claro que não. Mas agora, pelas circunstâncias, pô, Não, show de bola, passamos. Tem que comemorar, é Acho que isso. ele sofreu. Nada, por você em sofrimento. Olha aqui, vamos agora. Então é isso, né, torcida? Venho trazer mais uma notícia pra vocês. Herói do Vasco, Léo Jardim se emociona com o nascimento da filha. É difícil falar. É, pessoal. Então aí um dos heróis da classificação do Vasco, Léo Jardim, viveu aí um dos dias mais marcantes da sua vida. O nascimento da sua filha. Assim, durante a madrugada do dia 7 de março, o goleiro esteve no hospital ao lado de sua esposa para acompanhar o nascimento de sua filha mais nova do casal. Menos de 12 horas depois, estava em São Januário para se destacar na disputa de pênaltis contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Palavras que eu separei aqui de Léo Jardim. É difícil falar. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, o nascimento da minha filha. Não dormi a noite toda. E aí eu vim pra cá, o hotel, para que na parte da tarde eu conseguia descansar um pouco. Mas queria estar em campo hoje, estar presente para ajudar os meus companheiros, disse aí na entrevista. Então fico muito feliz de poder ajudar. E queria dedicar essa vitória para hoje, para minha esposa, que foi uma guerreira e tenho muito orgulho. Para Alice e Noah, que são os meus pequenos. Completou e emocionou Léo Jardim após o jogo, citando a mulher e os 2 filhos. Durante a entrevista coletiva, o auxiliar técnico Emiliano Dias revelou que o jogador passou a madrugada no hospital para acompanhar o parto de sua filha. Afinal, o arqueiro é casado com Carol Piccoli, que tem um dos filhos de 2 anos chamado Noah. Sobre o Léo, quero fazer um agradecimento público. Dormiu muito pouco ou nada. Assim foi para o hospital 1h da manhã e a sua filha nasceu às 8h30. Perguntamos para o Léo se estava em condições. Ele tem um comprometimento muito grande, destacou. E depois de manter o empate 3-3 no tempo normal, o Cruz Maltino avançou aí para a terceira fase da Copa do Brasil. E o arqueiro defendeu a cobrança de pênalti de Roberts no tempo normal. Aliás, Léo Jardim fez boas defesas e evitou aí grandes riscos de uma zebra da colina histórica. Pessoal, Léo Jardim grande herói aí do Vasco na partida de ontem, graças a boas defesas, boa atuação dele no jogo de ontem, o Vasco conseguiu se classificar. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado essa matéria. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.